Boa tarde, Berville. Boa tarde, Braga. Tudo bom? Tudo certo. Você está em Bebedouro, como é que está o calor por aí, hein? Tá chovendo bem, Braga. Deu uma refrescada. Tava bem quente, aí deu uma chuva e com ela refrescou um pouco o tempo. Agora tá trovejando aqui. Não, ainda bem, certamente essa chuva vai cobrir o estado todo de São Paulo. Essa expectativa, daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho vai comentar conosco. E esse mercado do boi gordo? Começa o mês de fevereiro com uma expectativa, só com expectativa? Braga, nós temos observado essa semana, nesses últimos dias, de ontem para hoje, uma melhoria de movimentação no atacado. Então, é o esperado, né, para o início de mês. Isso começou a ser observado de maneira ainda modesta, tímida, mas já tem uma movimentação um pouco maior. Dependendo da fonte, aí a gente já tem um ajustezinho ou outro no preço das peças, né? Então, é, isso vai indo na direção de que semana que vem o mercado pode trabalhar um pouco mais firme. Só que daí, paralelamente a isso, a gente tem essa questão do câmbio, né? Que o câmbio sentiu bastante as notícias ontem de juros, tanto nos Estados Unidos, indicando um término ou próximo do término dessa elevação de juros, né? O Fed lá, e aqui o Banco Central dando sinais de que esse juros, essa taxa de juros pode ficar elevada por mais tempo, mesmo sob algumas interpretações que ainda pode subir. Então isso trouxe capital e derrubou o dólar aqui, que está na casa de 5,5 aqui, né? Tô olhando meio de lado os contratos mais curtos no mercado futuro. Então a gente tem que acompanhar como que isso vai evoluir, porque diretamente afeta o preço da nossa carne lá para fora e impacta o efeito que a gente, vamos dizer, pode diminuir o efeito positivo que China deve ter quando voltar a um ritmo melhor de compras aí no curto prazo, que está no radar. Bom, o produtor certamente deve se perguntar sempre, né? Uma hora a questão do consumo interno não está deslanchando, o preço cai por uma questão de sazonalidade, é normal que isso aconteça, maior oferta, menor preço, deveria se manter estável pelo menos. As exportações vão bem, você mesmo comentou ontem, a receita com as exportações estão bem também. Agora vem o fator dólar. O produtor que atende o mercado interno também pode ser atingido por essa redução da moeda norte-americana em relação à valorização do real. Ele pode também ter o reflexo desta queda do dólar em relação ao real? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer, mesmo que o foco dele, se ele tem aquele gado, pensando no boi China, né, o gado mais jovem, o boi China ele tem um ágio frente ao boi comum. E se a gente não tiver escoando volumes, ou tiver escoando volumes menores, ou com preços mais pressionados pela questão de câmbio, isso vai impactar a quantidade ou o preço da carne que vai sair. Se impacta o preço, fica menos atrativo mandar carne para fora para alguns mercados, consequentemente fica mais carne no mercado doméstico e pressiona as cotações, pressiona a margem e o frigorífico volta tentando pressionar a arroba. Então, não tem como escapar o câmbio, mesmo se o foco daquele produtor não é o boi China, né? Se ele trabalha com uma boiada em frigoríficos menores, consumo doméstico, a carne que não vai para a China ou que não vai para as exportações dos frigoríficos grandes acaba entrando no mercado doméstico competindo com esses frigoríficos menores. Bom, no final do ano para cá, a gente registrou, inclusive aqui no Tempo e Dinheiro, de que o abate foi mais precoce em algumas categorias, né? Todo boi que ia ou tinha o padrão China, né? Para atender o mercado interno, foi abatido com o mesmo período, com uma mesma idade. Isso está acontecendo, ou seja, os animais estão sendo abatidos mais rápido, dentro daquilo que poderia ser considerado padrão China para atender o mercado interno, ou seja, a valorização do boi China e do boi que atende o mercado interno praticamente é a mesma, ou a desvalorização? Braga, esse efeito de ágio que a China trouxe desde 2019 para cá, ele tem influenciado e beneficiado o uso de tecnologia como um todo. Claro que os produtores que trabalham próximos de frigoríficos China, eles têm esse adicional direto, né, na precificação, mas a gente tem observado um aumento dos abates da categoria novilhos,
quando a gente analisa os dados do IBGE, e esse aumento até o ano passado foi maior do que o abate de bois, que ficou não muito longe da estabilidade. Então, a idade de abate no Brasil tem diminuído. O uso de sêmen aumentou muito, ou seja, sêmen a gente está falando de inseminação artificial, está falando de genética que vai na direção de precocidade, de eficiência. Isso aumentou muito entre 2019 e 2021. Em 2022, os dados parciais das BIA já falam de uma queda, já influenciada pela diminuição da atratividade da cria, né? Mas assim, queda em patamares elevados. Então a gente sempre tem esse investimento em tecnologia, em suplementação, ele acelera quando a atratividade da arroba está em alta, mas quando a gente passa por momentos adversos de preço, como os atuais, a gente não volta para o nível tecnológico de 4 ou 5 anos atrás. Sempre alguma coisa fica. Então, o viés é de tecnologia, de intensificação da pecuária. A gente tem que sempre fazer a ponderação de que, quando fala de usar tecnologia, não está falando só de intensificar sem avaliar custo. É sempre avaliando o resultado, né? O objetivo é o lucro. Não é o boi estar pesado, não é o boi estar jovem. É reais por hectare ou reais por capital imobilizado, lucratividade e rentabilidade, que é o que gera dinheiro, é o que tem que ser o objetivo do produtor, né? Claro que muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas variáveis elas estão indo na mesma direção, mais produtividade, gerando mais resultado. Mas em alguns casos, a tecnologia não se paga e assim por diante. Então o produtor tem que estar sempre avaliando. Não tem receita de bolo e não é toda a tecnologia que é boa, né? Tem isso para toda a situação. Receita de bolo. Nem para o boi gordo tem uma receita agora para os preços, né? A gente sabe que isso tem acontecido bastante, né? Agora, boi de bezerro lá de 2019, 2020, foi abatido agora em 2022, comecinho em 2023. Agora 2023, bezerro barato, reposição está aí competitiva, não sei se é essa palavra correta, mas está aí em algumas regiões barata a reposição. O bezerro está barato em algumas regiões em relação aos preços praticados no mesmo período do ano passado. É hora de pensar em 2025 ou finalzinho de 2024, pensar em 2025. Você acha que o produtor tem que agora aproveitar, se é que é uma oportunidade, esse momento de bezerro barato, olhando lá em 2025, porque esse estoque de animais certamente vai diminuir. Muitos colocaram aí o pé no freio, né? Tiraram do acelerador. O que está sendo programado agora é para 2025. Você acha que é uma oportunidade e tem que olhar lá na frente? Braga, quando a gente considera o momento de compra num histórico, 2023 é muito provável que seja um momento bom de compra, justamente para pegar a valorização dessas arrobas aí dentro da fazenda. Então é muito provável que o gado comprado em 2023, talvez até 2024, pegue uma boa valorização. Quando a gente olha no histórico de alguns anos, aí, de 2 décadas, e considera a compra feita na baixa até o pico, tem alguns momentos que esse estoque de arroba se valorizou 30% ao ano em 24 meses. Então, quando a gente fala de um CDI, que ontem a taxa de juros ficou, vamos dizer, sinalizando possível aumento, mas um CDI de 13,7%, é uma baita de uma taxa de juros, mas essa arroba, quando ela pega um momento de alta, ela se valorizou 30% ao ano, num período de 2 anos ali que a gente faz a análise, né? A gente sempre pega o bezerro até o boi gordo. Isso sem considerar que essa arroba também estava produzindo mais arrobas, porque esse animal é vendido muito mais pesado, por óbvio, né? Então, assim, a pecuária, quando ela pega a fase de alta, ela tem resultados muito bons. A questão na teoria é mais fácil de fazer isso, porque o produtor precisa ter caixa nesse momento. Então, não é só pegar e falar, compra na baixa e vende na alta. Isso é um pouco mais elaborado e no dia a dia é mais complicado. Mas o produtor, tendo a possibilidade, ele tem que lembrar que a fase de baixa também passa. Tem isso também. Agora, só para poder finalizar contigo, observando o mercado futuro, também tem oportunidades. Os produtores, em sua grande maioria,
eles fazem essas opções ou preferem vender a termo para os frigoríficos e registrar, realizar um prejuízo em alguns casos. É lógico, prejuízo, modo de dizer, né? Porque todo mundo sabe a conta e é onde pode fechar essa conta. Tem usado ou não as ferramentas de proteção, buscado a B3, buscado outras operações para poder manter os preços aí, pelo menos a garantia de preços, hedge, opções, alguma coisa nesse sentido? Tem notado isso? Está mudando um pouquinho esse hábito, não digo hábito, mas essa noção do produtor que ele tem que garantir o preço? Braga, eu acho que tem aumentado esse uso nos últimos anos, mas de um ano para o outro, o resultado daquele ano influencia muito a estratégia do produtor no ano seguinte. Então, em alguns momentos, no passado aí que houve a trava, mas o mercado subiu muito, o produtor esquece da importância ou acha que aquilo foi um erro. Sair do risco não é um erro, né? Sair do risco é uma estratégia. Quando você sai do risco, você pode, em algumas opções, em algumas estratégias de uso da bolsa ou de termo, você está deixando de ganhar uma eventual alta, mas está saindo do risco. Então, é uma troca que você faz. Tem algumas possibilidades, como a compra de opções de venda, que aí você tem um custo, mas você nem perde uma eventual alta, que, na minha opinião, é a melhor opção a opção é a melhor opção, né? O trocadilho, mas é a melhor opção. Faltou palavra. Para o produtor. Porque se o mercado subir de maneira muito forte, ele teve aquele custo, ele vai aproveitar toda essa alta e ele não perde a troca. Porque se o produtor tiver travado num preço e o mercado explodir, se ele fez as suas contas, aquele ciclo está garantido, ele vai ter o resultado, porque ele travou no lucro. Só que a reposição vai ter encarecido muito e depois, para ele continuar esse giro, pensando no confinamento, ele vai ter que trazer dinheiro de fora da atividade para comprar esse novo giro e esse novo ciclo. Se ele tiver travado um preço mínimo, não, ele vai, essa arroba do boi vai subir, a arroba da reposição provavelmente vai junto, mas ele ganha na alta. Então, seria essa a indicação. E no que diz respeito à quantidade de produtores, o último número do IMEA, o último relatório de intenção de confinamento de 2022, se não me engano, apontou para alguma coisa em torno de 20% dos produtores fazendo termo. Isso aumentou bastante em relação ao ano anterior e pelo menos nesses números que eu tenho meio de cabeça aqui do IMEA, são uma participação consistentemente maior do que a trava na bolsa. E também é uma opção interessante que o produtor tem que considerar. Tá certo. Bom, de alguma forma, ao longo da programação, ao longo da sua participação, não só no mercado físico, mas esses alertas, né, lógico, de o produtor aproveitar o melhor momento para poder travar preços, garantir rentabilidade, né, diante dessas altas dos custos de produção, a gente conta contigo mais uma vez. E, Bertini, um grande abraço, até amanhã. Obrigado. Obrigado, Braga, um abraço a todos e até a próxima.